Bom dia, galerinha. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Frente C do Colégio Einstein. Hoje a gente vai responder e discutir as questões complementares. Tá bom? Vocês podem encontrar as questões complementares na página na página 558 da apostila 3 do site digital. Então, galera, vamos lá iniciar a nossa discussão. Primeira questão. Primeira questão, ela diz o seguinte, é da Universidade Estadual do Ceará. Com relação aos produtos transgênicos, é correto afirmar que letra A. São organismos que possuem parte de sua informação genética proveniente de outro ser vivo. Galera, de cara já é essa a resposta, tá? A letra A. A gente falou tanto na discussão passada, né, das questões da aula passada, em que a gente viu realmente que um organismo transgênico ele tem, né, parte de um material genético oriundo de um outro organismo. A gente viu que esses produtos transgênicos, né, eles realmente tiveram a sua estrutura, a sua informação genética manipulada, né? Então, eles tiveram todo o seu material genético manipulado justamente para poder provocar uma mudança, seja na estrutura ou seja na função que eles irão transmitir para os seus descendentes. Tudo isso, é claro que os produtos transgênicos, galera, eles fazem essa modificação, os cientistas fazem essa modificação com o intuito justamente de melhorar, por exemplo, a estrutura aí de certo vegetal, né? Ou quem sabe produzir aí um vegetal mais resistente contra uma praga, correto? Letra B, se encontram representados por seres vivos que durante o processo de alimentação incorporam material genético dos organismos ingeridos? Não, gente, é nada a ver. Não vou estar incorporando material genético de indivíduo ainda mais durante a alimentação. Nada a ver. Letra C. São produtos indicados para pessoas com excesso de peso. Quem já se viu isso, gente? Pelo amor de Deus, ser voadora, tá? Devem ser evitados, uma vez que por apresentarem composição química modificada, não são produtos biodegradáveis. O que é que tem a ver, gente? Eu vou, eu vou ingerir produto biodegradável no meu organismo, o que é que tem a ver? Gente, ainda mais, né? Os produtos transgênicos têm nada a ver com biodegradação, tá bom? Não tem nada a ver com isso. E também em relação a não evitar, a ciência também ela não comprova que o consumo de produtos transgênicos possam trazer riscos à nossa saúde. Isso aí a ciência ela ainda não comprovou, tá bom? Segunda questão. Chegou ao mercado o primeiro medicamento de terapia transgênica, um marco na história da medicina. A droga é a esperança de uma vida sem sofrimento para milhares de pessoas que possuem uma doença genética rara, caracterizada por um defeito no gene que determina a produção da enzima lipase, responsável pela digestão de gorduras. Vocês vão estudar quando estudarem o sistema digestório, tá? A lipase é uma enzima que vai atuar justamente na digestão das gorduras, sobretudo lá no intestino delgado. O uso de terapia gênica em indivíduos portadores dessa doença tem por objetivo, então, gente, utilizando, né, ou seja, a terapia gênica aqui, no caso, que determina a produção da lipase, ela serve para impedir a absorção de lipídios? Não, pelo contrário, facilitar a absorção de lipídios. Inserir uma cópia do gene saudável? Com certeza. Qual é o gene saudável, gente? A enzima lipase, né? O gene que produz a enzima lipase. Então, eu vou pegar o gene que produz essa enzima lipase e inseri-la, por exemplo, em um outro organismo para que esse organismo possa realmente gerar
a produção dessa enzima lipase. Então, é ingerir justamente uma cópia de um gene saudável. Vou estar introduzindo formas funcionais da enzima? Não, a enzima é única, tá? Só tem atuação única. Corrigir o defeito num gene que degrada a gordura? Não, eu não vou estar corrigindo um defeito no gene. Eu vou estar ingerindo, aliás, perdão, eu vou estar, não vou estar corrigindo o defeito no gene que degrada a gordura, não. Eu vou estar apenas inserindo um gene em um outro organismo para que esse organismo possa começar a produzir lipase. Eu não vou estar corrigindo defeito em gene algum. Viu? Então, ajudou, que era a terapia gênica, tá, gente? Terapia gênica envolve, né, justamente essa questão de utilizar uma tecnologia de um DNA recombinante para poder alterar o genoma da pessoa que precisa ser curada, é claro, tá? A gente vai acabar, gente, de certa forma, inibindo ou geralmente a expressão de alguns genes para poder realmente corrigir algum problema, tá? Porém, o que acontece? Essa terapia gênica, muitas vezes, ela vai ser utilizada, digamos assim, como uma forma de, por exemplo, de substituir um gene doente por um gene normal. Tá? Há essa substituição de um doente por um normal. Ou eliminar aquele gene que não esteja funcionando, ou então introduzir uma cópia de um gene normal. Jamais eu vou corrigir defeito de gene. Bom? Ou acrescentar um gene que esteja faltando. Aí eu vou estar substituindo, acrescentando ou eliminando aquele gene que não está realizando ali a sua função, que não esteja realmente funcionando adequadamente. Jamais a terapia gênica corrige. Quem dera, né, gente? Ativar outros genes, não vou ativar outros genes codificadores da mesma enzima, eu não ativo, tá? Então, terapia gênica, falei, ou ele substitui, ou ele insere realmente uma cópia de um gene saudável, ou ele substitui aquele gene que está que não esteja funcionando adequadamente, ou ele elimina, introduz um gene normal, tá? É isso que é a terapia gênica. Terceira questão. As técnicas de engenharia genética podem ser consideradas ferramentas que possibilitam a identificação de pessoas com base na análise do DNA, além de propiciar aconselhamentos genéticos e resolver casos de paternidade desconhecida e problemas criminais. Sobre essas técnicas e sua importância, é correto afirmar. Letra A. O aconselhamento genético é indicado para casais normais e consanguíneos, em que um dos cônjuges recebeu irradiação ionizante ou fez ingestão de drogas mutagênicas. Então, gente, o que é essa? Eu acho que eu não falei para vocês na aula passada, tá? Mas eu falei um pouquinho sobre a questão da análise do DNA para evidenciar paternidade ou resolver algum caso criminal. Mas a própria análise do DNA ela também serve como um aconselhamento genético. O que é esse aconselhamento genético, professor? É justamente uma certa esse aconselhamento genético meio que é uma certa base de dados aí, né? Em que o casal ele procura um geneticista, né? Que trabalhe nessa área realmente do DNA e que ele vai indicar, por exemplo, né? Fornecer algumas informações para pessoas que têm algum risco de ter alguma doença hereditária, né? E saber se aquele filho pode vir a herdar aquela doença. Qual a porcentagem, qual a probabilidade deles ter, né, desse casal ter um filho que realmente possa herdar a doença de um dos cônjuges, né, de um dos pais. Então, o aconselhamento genético é realmente indicado para casais normais ou consanguíneos, né, o primo que casou com o primo. E, por exemplo, em que um dos cônjuges recebeu irradiação ionizante ou fez ingestão de droga mutagênica, ou seja, não vou introduzir gene anormal, tá louco? Quer matar o cara?
Eu vou introduzir gene normal, gente. O gene ele já está defeituoso, então eu vou introduzir um gene normal, vou eliminar esse gene defeituoso e introduzir um gene normal. Tá? Essa substituição de um gene que não está funcionando normalmente e colocar um gene que funciona normalmente. Aqui já está errado. Letra C. A identificação de pessoas com base na análise do DNA possibilita um nível de certeza similar ao utilizado nas impressões digitais. Ambas as técnicas são conhecidas como DNA fingerprint. Gente, é claro que aqui pode até rolar um pouco de dúvida, tá, gente? Mas, para identificar pessoas com base na análise do DNA, ele não é que vai possibilitar ter um nível realmente de certeza similar ao utilizado na impressão digital. Tá? É claro que a impressão digital ela é única. Tá? A impressão digital ela é única. Não é que seja similar. Pode até rolar. Eu estou até tentando procurar uma explicação para essa letra C, gente, porque a impressão digital em si, ela é única, né? Ela já, digamos assim, ninguém no mundo tem uma impressão digital igual à sua. A probabilidade aí é 0,00001%. Né? É improvável realmente que duas pessoas possam ter a mesma impressão digital. Tá? Mas aqui a análise de DNA, ela é realmente, até que ela pode ser equiparada à técnica da impressão digital. Então, galera, eu acho que aqui na letra C, quando a gente fala em análise de DNA, automaticamente vai estar falando de impressão digital, né? Até porque a própria impressão digital ela vai analisar o DNA da gente. Então, o próprio teste de DNA, ele é chamado de DNA fingerprint, né? Ou impressão digital genética. E, galera, para mim é a mesma coisa, não tem essa diferença, né? Por isso que ele fala que a análise do DNA é um nível de certeza similar ao utilizado nas impressões digitais, mas é uma coisa só, gente. É uma coisa só. Né? É um teste que é empregado para resolução aí de algum caso criminal, utilizado em teste de paternidade. Então, essa questão aí de erro na letra C é como que ele estivesse falando de dois testes diferentes, mas é a mesma coisa. O teste de DNA e impressão digital genética é a mesma coisa. Bom, é a mesma coisa. Letra D. A engenharia genética permite alterar a composição gênica dos indivíduos no intervalo de tempo maior, visto que a reprodução seletiva não permite a manipulação de genes. Gente, a engenharia genética não é que ela vai alterar a composição gênica do indivíduo, tá? A própria engenharia genética, digamos assim, ela é uma ferramenta em que ela vai realmente manipular o DNA, né, de um organismo e, digamos assim, recombiná-lo a um outro organismo e esse organismo sim vai tentar reproduzir uma certa reproduzir aquele DNA recombinante. E claro que permite a manipulação de genes. Gente, a gente acabou de falar que a própria engenharia genética ela permite a manipulação de genes. Quarta questão. A engenharia genética está produzindo uma revolução na capacidade médica de tratamento das mais diversas doenças humanas. A respeito desse tema, é correto afirmar: os organismos transgênicos representam a capacidade do ser humano de mesclar características genéticas de espécies distintas em um só indivíduo, gerando produtos que podem ser utilizados para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gente, quando a gente fala em engenharia genética, a gente vai estar falando justamente, né, sobre as técnicas
de manipulação dos genes, de recombinar esses genes, né? E tudo isso, né, para reproduzir e criar novos seres vivos, digamos assim. E outra, gente, como a gente viu na aula passada, a engenharia genética ela está nos mais diversos campos de atuação, é agricultura, na medicina, na pecuária. Então, ó, dentro da engenharia genética, a gente encontra vários casos, o caso das células-tronco, da clonagem, dos organismos transgênicos. Então, quando a gente fala em organismo transgênico, já falou tanto, gente, mas tanto, que o organismo transgênico ele recebe fragmento genético de um outro organismo. Né? É claro que pode ser da mesma espécie, mas geralmente é de outra espécie. Tá? Então, gente, é o que acontece muito, por exemplo, com os vegetais, né? Soja, milho, né? Eles acabam se tornando né, legumes mais nutritivos, né? Até porque vão estar recebendo aí mais proteínas que o necessário, por exemplo, alimentos aí que realmente possam ter menos gordura, que sejam mais saudáveis, né? Plantas, por exemplo, que podem amadurecer melhor, plantas que sejam mais resistentes às pragas. Olha a importância realmente de se utilizar a engenharia genética no meio ambiente, tá bom? E como isso para vocês, ainda não se sabe, é claro, se esses alimentos podem prejudicar a nossa saúde a longo prazo, mas que a letra A está correta. Letra B. A insulina, a insulina de origem transgênica, a insulina de origem transgênica, cadê? Me perdi. Utilizada com sucesso nos pacientes diabéticos, é produzida por bactérias que apresentam um gene modificado de origem suína. Gente, não é isso. Muito pelo contrário, gente. Antigamente, a insulina que era utilizada pelos diabéticos era extraída lá do pâncreas dos porcos. Tá? Você sabe que o pâncreas é quem produz insulina. Por quê? Porque a insulina do porco ela é mais realmente semelhante à insulina produzida pelo ser humano. Mas o que acontece? Antigamente era utilizado de origem suína. Hoje não, gente. Hoje não é assim, tá? A insulina ela é obtida hoje através justamente de cepas da Escherichia coli. Eu falei lá, acho que teve uma questão que eu falei para vocês a respeito disso. Né? Hoje, através da engenharia genética, a gente não precisa mais estar obtendo essa insulina lá do porco. Tá? A gente consegue realmente introduzir um gene humano, um gene realmente humano, que produz esse hormônio da insulina, e colocá-lo em uma bactéria, que é a Escherichia coli. Tá bom? E aí a Escherichia coli vai o quê? Se reproduzir. Aí acabar gerando aí uma produção de insulina. Tá? Então, é claro que essa questão aqui está errada. A letra C está errada. Letra D. A terapia com células-tronco representa o avanço das pesquisas médicas ao induzir a regeneração de qualquer tipo de órgão humano lesado, com a aplicação de células-tronco retiradas do tecido mamário de ovelhas. Não, gente. Não é de ovelha. Já viu que são células-tronco umbilicais, né? São retiradas, por exemplo, de um cordão umbilical ou da medula óssea. Geralmente é utilizada, retirada geralmente do feto, tá? Então aí está errada a letra D. Quinta questão. Para seguir, mostra como o DNA de uma determinada planta foi modificado de maneira que ela se tornasse resistente a um herbicida. Tá aí, ó, a modificação do DNA, torná-la resistente ao herbicida. Vocês podem ver uma planta adulta que ela é susceptível, né, ao herbicida. Aí fez uma cultura do tecido proveniente da raiz,
As células se separarem e crescerão um líquido próprio para a cultura. O herbicida é colocado a fim de selecionar células que incorporam DNA diferente. Ocorre uma rediferenciação celular. O embrião da planta começa a crescer e ela se tornar uma planta adulta que seja resistente ao herbicida. Com relação à técnica, é correto afirmar que letra B. Algumas bactérias têm capacidade de transferir parte de seu material genético para o genoma de determinadas plantas. Letra C. Somente as plantas não infectadas por bactérias se tornaram resistentes ao herbicida. Letra D. O plasmídio corresponde à porção de DNA cromossômico das bactérias. Letra E. Ao contrário das bactérias, os vírus nunca são utilizados para introduzir genes em células no processo de formação de organismos transgênicos. Gente, as bactérias, galera, elas possuem, é claro, além de DNA cromossômico, elas possuem as pequenas moléculas de DNA que circulam, né, que são chamados de plasmídios. O plasmídio, então, não é a porção do DNA cromossômico dela. O plasmídio é a porção do DNA circular, o DNA que circula livre no citoplasma. Então, que já elimina a letra D. Aqui na técnica que foi mostrada na figura, de maneira alguma não foi utilizada enzima de restrição, tá? Não se utilizou enzima de restrição aqui nesse caso. E outra, as enzimas de restrição, elas não foram utilizadas no DNA da planta, né? Mas sim no plasmídio da bactéria. Tá? Então, aqui ela não é utilizada no DNA da planta, e sim no plasmídio da bactéria. Outra também, as plantas infectadas pelas bactérias, que são geneticamente modificadas, se tornaram resistentes aos herbicidas, né? Foram o que? Das plantas infectadas pelas bactérias. Esse aqui também está errado. Letra E. O que tem de errado? Que bactérias e vírus em si também são utilizados para introduzir os genes em células no processo de formação do organismo transgênico. E outra, gente, algumas bactérias e alguns vírus, eles têm essa capacidade de transmitir o seu material genético para um genoma de uma determinada planta. Então, o vírus, sim, pode ser utilizado para a introdução de genes em organismos transgênicos. Então, só me sobra aí a letra B de bola. Tá? A gente acabou de falar, né, que as bactérias têm capacidade de transferir o seu material genético para o genoma de uma determinada planta. Sexta questão. Como fazer um salmão virar um gigante? O segredo é pegar do Chinook, salmão originário da Europa, um trecho de DNA denominado promotor do hormônio de crescimento, inseri-lo na célula ovo do salmão do Atlântico Norte. A sequência promotora controla indiretamente a produção de proteína, que nesse caso é o hormônio do crescimento. Enquanto o salmão oceânico só produz hormônio do crescimento no verão, o híbrido produz o ano inteiro. Depois da inserção do DNA do Chinook no salmão do Atlântico Norte, este passa a ser, no caso de que, galera? Será que é uma quimera, um clone, um animal transgênico ou um organismo geneticamente modificado? O que vocês acham? Gente, aqui não é quimera, não é clone, é um animal transgênico, tá, gente? Por quê? O salmão, gente, geneticamente modificado, é um animal transgênico. É porque ele vai receber e vai expressar o gene que foi determinante aí da produção do hormônio do crescimento. Inseriu nele um gene que realmente produz hormônio de crescimento. Ele vai acabar realmente virando um salmão gigante. A resposta aí é a letra C. Sétima questão.
A biotecnologia é um conjunto de conhecimentos que permite a utilização de agentes biológicos, pode ser organismos, de organismos, células, organelas, moléculas, para obter bens ou assegurar serviços. Sobre o tema, assinale as informações a seguir. Vamos para o item 1. As técnicas biotecnológicas possibilitam à indústria farmacêutica cultivar micro-organismos para produzir os antibióticos, por exemplo. Corretíssimo, galera. Até porque, realmente, essas indústrias farmacêuticas, elas cultivam os micro-organismos para produzir os medicamentos. Então, é verdadeiro. Tá? Verdadeiríssimo. A engenharia genética ocupa um lugar de destaque como tecnologia inovadora, seja porque permite substituir métodos tradicionais de produção de hormônio de crescimento e insulina, seja porque permite obter produtos inteiramente novos, que são os organismos transgênicos. Com certeza, gente. A gente acabou de falar, né? Que a engenharia genética é um ramo que ele atua tanto na produção de insulina, né, através da bactéria Escherichia coli, assim como na introdução do hormônio do crescimento. A gente acabou até ver o exemplo do salmão aí na questão passada, tá bom? E obter aí animais transgênicos, organismos realmente transgênicos. Então, corretíssimo o item 2. Item 3. Hoje, a utilização de plasmídios bacterianos restringe-se à produção de novos medicamentos. A introdução, gente, dos plasmídios não é só para produzir novo medicamento. A gente acabou de ver o grande ramo que é a biotecnologia. A gente veio na questão lá da planta, uma planta que é resistente ao herbicida, e que foram inseridos plasmídios bacterianos nela para que ela se tornasse resistente ao herbicida. Então, que é falso, não é somente a produção de medicamentos. 4. Por meio de técnicas de biotecnológicas, por meio de técnicas biotecnológicas, é possível o tratamento de despejos sanitários pela ação de micro-organismos em fossas sépticas. Gente, aqui no item 4, é possível tratamento. Galera, até onde eu sei, pode, eu acho que pode, eu acho que existe, né? A questão aí de se utilizar a própria biotecnologia, né? Colocar, se eu não me engano, eu acho que eu já vi. É o que acontece muito com os plásticos que são biodegradáveis, né? Existem micro-organismos que comem plástico, né? Isso também pode acontecer também, possivelmente, no tratamento de despejo sanitário em fossa séptica. E outra, né? Possivelmente, a biotecnologia aí, ela pode realmente auxiliar em tratamento dos despejos sanitários. Até porque, nesses sistemas sépticos, né, pode ajudar a reduzir os compostos orgânicos, bactérias que se alimentam de composto orgânico, e, consequentemente, diminuir aí a incidência de poluentes na atmosfera que são decorrentes desses despejos sanitários. Né? Além disso, também pode reduzir os odores, né, gente? Fazer um tratamento aí dos efluentes líquidos, reduzindo os odores. 5. A aplicação da biotecnologia, ela está limitada apenas na ciência médica, né, na área médica e na área de saúde? Não, gente, a gente sabe que a biotecnologia ela aí pode ser aplicada a vários ramos, informática, alimentação, na parte química também, tá? Então aí é falso.
Resposta vai ser a letra A. 1, 2 e 4 verdadeiras. Oitava questão. Transgênicos, seguros ou não? A grande discussão, que eu até falei para vocês, né, gente? A ciência não pode nem comprovar ainda. O mundo se divide cada vez mais entre os que são a favor e os que são contra os alimentos geneticamente modificados. As colheitas transgênicas são um sonho que virou realidade ou um desastre desde já anunciado. Os defensores dos transgênicos afirmam que as plantas geneticamente modificadas vão beneficiar o ambiente, mas os críticos temem os riscos potenciais. Cite e explique um possível risco que as plantas transgênicas podem acarretar ao meio ambiente. Gente, por exemplo, já falei isso até na aula passada para vocês, né? Se uma certa planta receber um gene e tornar essa planta resistente a um inseticida, por exemplo, né? Um inseticida que eliminasse uma certa praga, isso pode fazer, né? Pode levar a um uso indiscriminado do inseticida. E o povo começa a aumentar a sua dosagem. A planta começa a ficar tão resistente àquela determinada quantidade que ela vai precisar de mais quantidade ainda de inseticida. Então, vamos supor que você utilizou hoje, na sua plantação, 200 ml de inseticida. A planta, com o tempo, vai ficando resistente, né, a esses 200 ml. E aí você vai ter que aumentar a dosagem do inseticida. E a gente vai estar se alimentando de planta com inseticida, digamos assim, né, gente? E outra, o aumento dessa dosagem, né, de inseticida pode, né, gente, eliminar não só aquelas pragas que atacam a planta, mas podem também eliminar os micro-organismos que ficam naquela lavoura, né? E, consequentemente, vai causar um desequilíbrio na cadeia alimentar. Porque não é só inseto que vive naquele ambiente, tá? Existe aí vários micro-organismos que estão presentes na cadeia alimentar daquele local. Letra B. Apresente 2 benefícios observados na produção de alimentos transgênicos. Gente, como eu falei para vocês, um benefício é um aumento aí, as plantas se tornam mais resistentes a determinadas pragas, tá? E também, consequentemente, o agricultor ele vai ter uma safra bem mais desenvolvida, digamos assim, né? Até porque as plantas sobreviveram a um determinado clima ou a um determinado ataque de pragas. E outro que, como eu falei para vocês, vai haver um aumento aí do teor nutritivo daquele alimento, daquela planta. Ela pode apresentar mais proteínas, tá? Mais vitaminas, mais sais minerais. Nona, as figuras representam os resultados, dos resultados dos exames de DNA, em que as amostras do DNA dos envolvidos são fragmentadas com enzimas específicas e submetidas à eletroforese, gerando um padrão de faixas ou bandas. A situação 1 refere-se a um caso de investigação de paternidade. O suposto pai deseja saber se a criança é de fato seu filho biológico, está aqui a criança, a mãe, o suposto pai. A situação 2 refere-se a uma investigação criminal. Na cena do crime, foram encontradas manchas de sangue e o delegado precisa saber se é da vítima, de um indivíduo apontado como suspeito de ser o criminoso ou de uma terceira pessoa não identificada até o momento. Então, tem a vítima, tem o suspeito e tem a amostra de sangue colhida no local. A partir da análise dos resultados, responda. Letra A. A criança é filho biológico do suposto pai? Bora ver, gente. Essa banda, ele herdou de quem? Da mãe, beleza. A outra, ele herdou do pai. Esse herdou da mãe, a outra herdou do pai. Esse ele herdou da mãe. A criança aqui não herdou nem do pai, nem da mãe. Olha isso aqui, gente. Matou tudo aqui, ó, herdou do pai. Tá? Isso aqui também herdou, ó. Cai direto ali do pai, ó. Esse aqui herdou da mãe. Esse herdou da mãe. E esse herdou do pai. Gente, tem como negar, tá? A criança é filho do suposto pai, sim. Por quê? Porque há essa coincidência aqui das bandas do pai e da criança.
Viu? Então, o que ele não herdou da mãe, ele acabou herdando do pai. Beleza? Letra B. A amostra de sangue recolhida no local do crime é da vítima, do suspeito ou de uma terceira pessoa não identificada? Bora lá. Essa banda coincide com todas, com da vítima e do suspeito. Aqui não teve. Vixe, ó. Aqui era para ter alguma banda se fosse um dos dois, né? Porque, ó, ambos têm banda, correto? Então, esse local aqui deveria ser o da vítima ou do suspeito. Olha aqui, ó. Outro aqui de baixo. Tem uma segunda banda aqui que não tem nem aqui e nem aqui, né? Essa aqui, tudo bem, que apresentou bem parecido, não foi? Mas olha essa. Não tem nem aqui nem aqui. Essa aqui, tudo bem, que foi daqui. Mas olha aqui, ó, não tem nenhum. Olha isso aqui, né, ó. Tudo bem, pode ser que seja desse, né, esse espaçozinho. Aqui, ó, tem nos dois, né, ó, tem aqui e aqui. Aqui, não tem nenhum, ó, né, que foi dessa banda. A outra, ó, que não era para ter nenhuma banda, e aqui, os dois têm banda. Então, gente, de cara aqui, ó, não tem 100% certeza não, então não é, tá? Não é. É certeza que não é. Não é nem da vítima nem do suspeito. Tá faltando muitas bandas, tá? Tanto na vítima como no suspeito. Então, a amostra aqui de sangue é de uma terceira pessoa que não foi identificada, né? Por quê? Porque tem muitas bandas do DNA não coincide com as bandas nem da vítima nem do suspeito. Galera, a aula de hoje é essa. Muito obrigado. Tá? A próxima aula aí vai ser a provinha de vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no grupo. Bons estudos, boa prova e até a próxima aula. Tchau, tchau.